Casos de Família aqui no final da série O Expresso do Amanhã. A gente chegou no final dessa jornada da primeira temporada da série original da Netflix. E aí, gente, qual que é a moral de toda essa história? Valeu a pena assistir essa série inteira ou será que a gente acabou perdendo o nosso tempo com uma série que no final das contas não honra o filme? Olha, eu tô cheia de surpresas para trazer para vocês aqui, porque a minha reação com os últimos episódios me pegou até mesmo desprevenida. E aí galera, que é a Rafa Gomes do Flick Geek. A série Expresso do Amanhã, a adaptação do filme homônimo de Bong Joon-ho, que é uma adaptação de uma obra francesa, terminou a sua jornada com a segunda temporada confirmada e caraca, eu tenho que admitir que os 4 últimos episódios estão de parabéns, viu? O 7º, o 8º, o 9º e o 10º capítulo da primeira temporada me surpreenderam. A série deu uma guinada gigantesca na sua narrativa e assim, eu confesso que já no 8º episódio eu tava horrorizada. Primeiro porque eu achei que a revolução dos rebeldes, né, que juntou a turma do fundão com a galera do vagão leito, com a galera da terceira classe também, e acabou também naturalmente movimentando a primeira classe, que obviamente tem os seus próprios interesses. Essa revolução acabou se dando de uma forma gráfica tão legal e tão bonita tecnicamente falando, que em alguns momentos honrou e muito o próprio filme do Bong Joon-ho. Eu acho que essa é uma reviravolta impressionante para a série, que capengou muito nos seus primeiros 5 episódios. A gente teve alguns momentos vergonha alheia, que eu até mesmo conversei com vocês em vídeos anteriores, e a gente tinha chegado num determinado ponto em que a gente estava assim, ou vai ou racha, ou essa série vai melhorar e vai surpreender a gente, ou ela vai ter um final escabroso, porque se a primeira parte já estava caótica daquele jeito, e não é que a primeira opção se cumpriu aqui, a gente teve uma narrativa que conseguiu dar uma boa alavancada na trama, a dinâmica dos personagens melhorou demais e a própria trama conseguiu progredir de forma literalmente evolutiva, não apenas com os personagens amadurecendo diante da audiência, com até mesmo seus arcos se transformando de uma forma muito bacana. É como se a gente tivesse testemunhado ali uma espécie de metamorfose contínua e até mesmo coletiva, com todos os núcleos da série finalmente caminhando muito bem. E aqui, como a gente já tinha visto em alguns episódios, os personagens eles não são muito poupados. E essa verdade acabou se tornando ainda mais evidente nos capítulos finais, porque a gente vê algumas figurinhas ali carimbadas, ou que de certa forma estavam começando a construir um laço com a audiência, desfalecendo e morrendo no meio dessa revolução. Mas uma revolução não se faz sem sacrifícios e a série prova ali que genuinamente os sacrifícios se cumpriram e algumas pessoas acabaram deixando a série, mas também figurinhas novas estão chegando, justamente dando margem para uma segunda temporada que tem cara de Casos de Família, mas eu falo isso no melhor sentido. Mas antes de eu me prolongar já pro final, porque eu também não sei se vocês estão sabendo, a gente já tem até um teaser da segunda temporada. Mas antes de eu chegar lá, a gente precisa conversar sobre o que foi tudo isso dessa primeira temporada. Eu não tô aqui para fazer uma análise dos episódios, eu esperei chegar os 2 últimos episódios para poder fazer um pacotão, juntando o 8º, o 9º e o 10º, justamente para fazer uma análise final de toda a primeira temporada. E em se tratando das cenas de luta, que é o que eu gostaria de falar primeiro, eu creio que as cenas de luta que a gente teve nos últimos episódios, elas estão realmente muito boas. Eu tenho um certo problema com o CGI do sangue. A gente sabe que muito do sangue que foi mostrado ali é fruto de efeitos visuais e eu achei que o sangue estava muito vermelho. A gente sabe que o sangue não é vermelho desse jeito não, como se fosse ketchup. E eu acho que aquilo me incomodou. E dá para perceber muito que foram efeitos visuais empregados ali. E eu acho que eles poderiam ter tido um cuidado de fazer isso de forma prática, usando efeitos práticos. Esse eu acho que é um ponto negativo das cenas de luta. Mas, em se tratando de todos os motins que aconteceram ao longo desses episódios finais, eu creio que a execução das cenas de ação ficaram muito bem feitas. Em vários momentos é como se você realmente estivesse assistindo o filme do Bong Joon-ho,
E eu creio que ali eles realmente conseguiram cumprir o propósito original de não apenas fazer uma homenagem ao filme do cineasta, mas também realmente honrar o trabalho que ele tinha feito, criando uma história que de certa forma pudesse ganhar a sua própria vida. As cenas de ação estão muito boas mesmo. Eu acho que o David Diggs, que é o intérprete do Layton, melhorou demais. Ele é um ator que eu particularmente gosto muito. Ele tá na peça da Broadway Hamilton, ele fez alguns outros filmes maravilhosos, ele tá na série Blackish, ele fez uma participação durante um tempo, mas não está mais na série, e ele também fez o filme Ponto Cego, que é um filme cult do Festival de Sundance, que é incrível e que tá na plataforma da Prime Video, e eu recomendo vocês assistirem esse filme. Então ele é um ator que ele é muito versátil, além de ser super talentoso e cantar muito bem. E eu percebi que a atuação dele ganhou uma carga dramática muito melhor. Eu creio que no começo a atuação dele estava um pouquinho caricata demais, sabe? Aquela atuação que é um pouquinho exagerada em alguns momentos, mas eu acho que ele conseguiu equilibrar isso muito bem aqui já na parte final da série, da primeira temporada. E no auge da rebelião ali, no auge da revolta em que os fundistas e todos os demais participantes da rebelião começam a avançar nos vagões, a gente percebe que assim, existe uma voracidade no olhar dele, ao mesmo tempo que mescla com uma espécie de tristeza e até mesmo um sentimento de solidão, conforme ele vai ganhando a percepção de que uma revolução como essa não é tão preto no branco e não é tão simples assim. Governar milhares de pessoas com personalidades, estilos, propostas e jeitos diferentes de viver, na verdade é um desafio muito grande. E é legal porque a série também vai colocando, ao mesmo tempo que coloca vestígios desse questionamento na mente do Layton, aos poucos isso vai sendo explanado dentro da narrativa. E a gente começa a perceber também que a rebelião, a revolução, ela não acaba em si mesma. Não é você vencer uma rebelião, você vencer uma revolução, pronto, acabou, we are the world, de repente, What a Wonderful World começa a tocar no fundo e todo mundo caminha pelos tijolinhos amarelos, com um arco-íris lá no fundo. Não tem nada disso. Depois que uma revolução acaba, aí começa a parte burocrática que vem como consequência dela, que é reestabelecer uma nova ordem sem que essa ordem se pareça com a antiga ordem. E aí que está o desafio. Então eu gostei demais desse questionamento que a série levantou, justamente mostrando o seguinte: ok, e agora, José? Você venceu a revolução, mas o que você vai fazer com o que você tem agora? Você acha que a sua ideia de democracia funciona mesmo? Será que ela é tão prática assim, no preto e no branco, na hora de colocar na ponta do lápis? Então a gente vê que esse questionamento já é uma premissa que começa a ganhar vida, deixando brecha também para ser abordada lá na segunda temporada. E é claro que, com o sumiço do Wilford, um novo questionamento começa a ser levantado a respeito da genuína morte dele. Será que ele morreu mesmo? E é aí que eu quero chegar no teaser da segunda temporada. Se você ainda não assistiu o teaser da segunda temporada, que foi divulgado pela TNT e, claro, pela Netflix, você precisa assistir, porque ali a gente descobre que o Wilford não morreu e, de fato, voltou para retomar o trem que tem a sua inicial. E é claro que ele vai querer prestar as contas com ninguém menos que a Melanie, que tá enrolada até o pescoço, mudou de lado, mas a gente sabe que a situação dela tá ficando cada vez pior. Mas o teaser mostra também que o Wilford não apenas está vivo, como tem nome e sobrenome. E quem interpreta ele aqui na série é o cara que mais morre na história do cinema e da TV. Eu tô falando, obviamente, do Sean Bean. O Sean Bean é o Wilford e eu já fico até com o pé atrás, porque se o Sean Bean é o Wilford, quer dizer que talvez ele vai morrer de novo, né? Porque a especialidade do Sean Bean é morrer nos filmes e nas séries de TV. O cara morre em praticamente tudo que ele faz, gente. Será que isso já é um spoiler da segunda temporada? Fica a indagação aí pra nós por enquanto, né? Mas a primeira temporada, embora tenha começado entre trancos e barrancos, cambaleando demais com episódios que não traziam nada de novo pra audiência, ela encerrou a sua jornada de maneira até muito gloriosa, entregando um final que foi digno, abrindo brecha para uma segunda temporada, onde as coisas prometem ser ainda mais quentes. E se a segunda temporada puxar diretamente de toda a intensidade que a gente teve nos capítulos finais da primeira temporada, eu creio que Snowpiercer Expresso do Amanhã
tem chances de trilhar uma jornada muito positiva. E a contar pela revelação de casos de família no final da primeira temporada, o que não falta é pano pra manga. Pelo menos para um arco mais dramático, né? E se você gostou desse vídeo, não esquece que aqui, ó, no Flick Geek tem coisa pra bom, gente. Então não sai daqui, ok? Clica nesse lado. A tela até deu uma estourada, porque eu tô gravando com luz natural. Mas clica aqui, seja direcionado para coisas muito legais. E é claro, me acompanhe lá no Instagram, no @RafaGomes, e lá no Facebook, no Flick Geek. Um beijo e que Deus abençoe muito todos vocês.